Você está preparado para a volta de Jesus? Você sabe como isto acontecerá? Estudar a respeito das últimas coisas ou das coisas dos últimos dias é uma área da teologia chamada de escatologia. E nós vamos adentrar um pouquinho nela agora. Em Mateus capítulo 24, versos 29, 30 e 31, o Senhor Jesus fala um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte: logo em seguida à grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Nós vamos falar sobre a volta do Filho do Homem. Vamos falar sobre a restauração que é resultado disso neste e nos próximos vídeos. Continue conosco. Desde já o meu abraço do coração do pastor. Não se esqueça de aproveitar para fazer a sua inscrição, ativar o sininho para as notificações e ser o nosso parceiro divulgando o nosso canal. Sem Pix, apenas divulgando. Um abraço, muito obrigado. Vamos concluir esta breve sessão sobre escatologia, lembrando que a restauração será o momento de retribuição e cada um receberá o seu galardão. Quando o tempo da colheita chegar, e Jesus avisou que chegaria, por exemplo, ao contar a parábola do joio, que é lançado num campo de trigo, Jesus ensinou que vai ficar lá por um tempo, até que haja a colheita. Mateus 13:30 diz o seguinte: deixai-os crescer juntos, joio e trigo, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A vinda do Filho do Homem será um dia de julgamento. E neste dia seus emissários, as hostes do céu, que ele poderia ter chamado em seu auxílio em sua humilhação, agora virão para executar a sua vontade em juízo, exaltação, glória. Os anjos que foram dados como espíritos ministradores a serviço dos santos de Deus, como diz em Hebreus 1:14, agora eles executarão a sua última tarefa na consumação da redenção dos homens. Eles, os anjos, reunirão os escolhidos de Deus e naquele momento eles irão ao encontro do seu Senhor, ouvirão a maior das bem-aventuranças, o privilégio de entrarem na eternidade glorificados e abençoados. Em Mateus 25:34, Jesus vai dizer o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você pode ver isso também em Mateus 13:43. Neste dia terá chegado o tempo de conhecer definitivamente a diferença entre o que teme ao Senhor e o que não o teme. Malaquias, no capítulo 3, verso 18, já diria o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Assim como os justos serão glorificados, os ímpios ficarão aterrorizados pelo clamor das trombetas e serão então condenados a danos eternos. Em Mateus 13:41, Jesus afirma que mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Neste dia, o que tem sido crido será feito visível. O crente não precisará mais andar pela fé, como nós vemos em 2 Coríntios 5:7. Não verá mais como espelho, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, mas verá então face a face, conhecerá como é conhecido. Finalmente todo olho o verá. Eu o verei tal como ele é. Você o verá tal como ele é. A grande questão é: você o verá como a consumação de sua esperança? Em Apocalipse 22:20, os crentes dizem: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ou você o verá como um terror indescritível. Apocalipse 6:15 diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Muitos que não creram receberão o Senhor em ira e serão destinados para o sofrimento eterno. Como escapar? Crendo em Jesus. Quando? Entregando a sua vida a Ele, hoje, aqui,
E agora, este é o meu desejo para a sua vida, para que o destino eterno da sua alma seja em bem-aventurança e não em destruição. Um abraço do coração do pastor.